Grande Deus. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Amém. Nós hoje iremos estudar a lição de número 11. Bem, para que os irmãos sabem, né? Estamos chegando na reta final. Mais 2 lições e nós completamos o trimestre. Que bênção, que maravilha, hein? Uma lição bastante proveitosa que nós tivemos ao longo desse trimestre, estamos tendo, né? E minha garganta, ela começou a doer agora de tarde, irmãos, né? A meio dolorida, mas nós vamos falar aqui acerca do que está proposto na lição para nós falarmos hoje. E o tema está aqui, né? Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Né? Então nós iremos falar um pouquinho aí do nosso irmão Cornélio. Né? Quem conhece a história do Cornélio? Alguém conhece? Não conhece, irmã, também a história do Cornélio? Conheço também. Conhece, irmã, a história do Cornélio? Marcílio conhece? Se comentar com a fala agora eu lembro, mas no rápido obrigado. Amém, glória a Deus. Isabela lembra, né? Não? Não, pastor? Amém. Ah, ele é brincadeira, né? Brincando. Mas vamos aqui, textuário, ele está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso de número 47, e diz: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? A verdade prática, ela enfatiza o seguinte texto: o episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Então, o textual e a verdade prática das lições, elas funcionam como um pontapé inicial para nós darmos seguimento à lição. Né? Nós temos aí também a leitura diária, né? Segunda-feira, Romanos 15, verso 12, os gentios no plano da salvação. Terça-feira, Atos 10, verso 34, Deus não faz acepção de pessoas. Quarta-feira, Marcos 16, verso 15, a pregação do Evangelho a todo tipo de pessoa. Quinta, João 3,16, o amor de Deus por todos. Sexta, Tito 2,11, a graça salvadora dispensada a todos. E sábado, Atos 10:44, o Espírito derramado sobre todos. Né? Então nós vemos aí, logo de início, que aqui nós estamos falando do propósito de Deus para a salvação dos gentios. E quando nós estudamos a lição passada, nós vimos que o evangelismo ele só ia avançar quando a pregação da palavra de Deus rompesse os limites da igreja. Na verdade, quando saísse das portas daqui para fora. Aí o nosso evangelismo seria um evangelismo eficaz. Então nós falamos sobre a expansão, né, da igreja, a expansão do evangelho, a expansão do reino de Deus. Vimos que a perseguição que veio sobre os judeus na igreja de Jerusalém, ela foi um marco, ela foi um pontapé ali inicial para a expansão do evangelho, da pregação do evangelho. E a pregação do evangelho, ela chegou ao povo gentílico, né? Ela chegou no primeiro momento, né, em ocasião de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando é derramado o Espírito Santo
e todos são cheios do Espírito Santo. E após o derramamento do Espírito Santo, havia ali em Jerusalém congregado muita gente de várias nações. Havia da Grécia, da Capadócia, de Tiberia, de várias outras cidades ali. E aquelas pessoas, quando viram derramado o Espírito Santo sobre os discípulos que estavam ali, quase 120, aguardando a promessa do Senhor, de que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, após a descida do Espírito Santo, aqueles homens que estavam congregados ali em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecoste, né? Isso seria 50 dias após a Páscoa, né? Eles viram os discípulos com aquele mover, cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, sendo que todos eles eram galileus, né? Então a língua que eles deveriam falar seria a hebraica, e muitos deles ouviam eles falar, aqueles estrangeiros ouviam os discípulos falar na sua própria língua. E muitos diziam, né? Não, eles estão cheios de moscos, eles estão embriagados, porque nós sabemos que quando o Espírito desce, além do dom de falar em línguas estranhas, há também o impacto sobre a nossa carne, sobre a nossa estrutura física. Até nossa irmã Miriam estava comentando no domingo, né? E quando o Espírito Santo desce, muitas vezes nós não conseguimos conter a nossa carne, né? E alguns deles acreditam que cambaleavam pelo poder do Espírito Santo, e aquelas pessoas estrangeiras vendo aquilo diziam, não, eles estão embriagados. Aí o que é que Pedro ele vai fazer? Ele vai tomar agora a palavra, cheio do Espírito Santo, e aí ele vai explicar que aquilo que estava acontecendo era cumprimento da promessa que o Senhor fizera, e que essa promessa já estava profetizada em Joel capítulo 2, que nos últimos tempos o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aí ele começou a falar da promessa do Espírito Santo que haveria de vir sobre os discípulos, e que tudo aquilo ali era o Senhor Jesus que estava operando. E aí ele começa a pregar a Cristo, que foi crucificado pelos judeus. E quando ele pega Cristo, ali ele está fazendo o quê? Pregando o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, o Cristo crucificado. Então naquele primeiro momento ali, é o primeiro momento que os gentios passam a ter, de fato, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento de Cristo. Então a Bíblia nos fala que quase 3.000 almas se convertem por ocasião da pregação de Pedro. Quando esses se convertem, muitos deles se direcionam, né? Vão para as suas nações, né? E vão para as suas nações já crentes, vão para as suas nações já convertidos. Só que os discípulos eles permaneceram em Jerusalém. E aí foi necessário que o quê? Levantasse uma perseguição para que eles cumprissem o propósito de pregar tanto na Judéia como em Samaria até os confins da terra. E aí nós vimos que em seguida a perseguição, né? Estevão ele é o primeiro mártir da perseguição, um daqueles que foi escolhido como diácono, para servir a igreja. E Estevão era um homem poderoso nas palavras, e quando ele pregava, a Bíblia nos fala que ninguém conseguia resistir à sua mensagem, né? E Paulo, Saulo de Tarso, né, era um jovem na época, ele consentiu com a morte de Estevão. E após disso, seguiu uma grande perseguição ali contra os cristãos. E aí os cristãos se espalharam, né? E aí Filipe, ele foi para Samaria. E aí ele começa já a pregar o Evangelho já em Samaria. E muitos se converteram e creram pelos sinais que se fazia, né? Isso em Samaria. E aí vocês viram que a mensagem do Evangelho aí começou a se espalhar. E aí nós chegamos em um determinado momento em que Cornélio era um homem gentílico, era um homem gentil, e ele era um centurião. O que era um centurião? Era um homem que comandava 100 soldados. Ele era o centurião romano.
ele era um servidor público, podemos dizer hoje, ele era o servidor público do Império Romano, ele servia a Roma, né? Ele estava a serviço de Roma. Só que a Bíblia vai nos relatar que Cornélio, ele era um homem temente a Deus. A palavra de Deus, em um determinado momento, chegou no coração de Cornélio. Ele ainda não tinha conhecimento de Jesus Cristo, mas ele já tinha o conhecimento do Deus dos hebreus. Ele já tinha o conhecimento do Deus Criador dos céus e da terra. E a Bíblia nos fala que ele fazia orações ao Senhor. Ele orava de contínuo ao Senhor. E ele era um homem que servia a Deus também com grandes esmolas. E aqui é onde nós vamos começar a entrar para a nossa lição de hoje, que é discorrer um pouquinho sobre a história de Cornélio, como foi a sua conversão a Cristo, como a mensagem do Evangelho foi pregada a ele e qual o propósito do Evangelho, né? Então nós temos aqui uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Por que uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro? E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês: por quê? Por que uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro? Oi?